Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo prepara a barca de saídas que já tem 4 nomes confirmados. Flamengo decreta futuro de Gabigol após 100 milhões de reais na mesa e mais grana distribuída. Empresário revela valor da multa rescisória de jogador que interessa ao Flamengo. 3 excelentes notícias para o nosso Mengão queridão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. Segundo apurou o portal Bola VIP Brasil, o Gabriel Barbosa tem vencimentos na casa de 1,5 milhão de reais por mês, sendo um dos maiores salários do elenco e um dos maiores do Brasil. E com a sua saída, o Flamengo vai ter uma grande economia no seu caixa. Contando com encargos e também com o 13º salário, o Gabriel custaria por ano ao Flamengo, nessas condições, algo perto dos 20 milhões de reais. Ou seja, nos 5 anos em que esteve no clube, sem contar com as luvas, ele teve um custo para o clube de aproximadamente 100 milhões de reais. Lembrando que nesse valor gasto de 100 milhões não está incluído o que o Flamengo pagou por ele para trazê-lo de maneira definitiva lá da Inter de Milão, da Itália, em 2020, que foi 83,5 milhões de reais. Em 2019 ele veio por empréstimo, o Flamengo só comprou ele em 2020. Após a vitória sobre o Cuiabá, o técnico Felipe Luiz comentou na sua coletiva sobre o seu elenco e destacou muito que o atacante Bruno Henrique precisou jogar no sacrifício por conta das poucas opções que ele tinha lá no banco de reservas. Com uma lista longa de desfalques, o Felipe contou com a titularidade do atacante. Apesar de não estar na sua melhor condição física, o Bruno Henrique foi escolhido para jogar. O Davi Luiz passou mal, muitos jogadores estão com essa virose. Meus filhos estão com essa virose também, mas jogaram no esforço, caso do Bruno Henrique e do Alan. O camisa 27 jogou grande parte da partida e só saiu nos acréscimos do jogo, dando lugar ao jovem Cleiton. Ao todo, o Felipe Luiz não pôde contar com 14 jogadores, entre lesionados, selecionáveis e Gabigol, que foi afastado pela diretoria do Flamengo. Com isso, jovens da base foram chamados e 2 deles decidiram a partida. Guilherme, que fez a sua estreia como profissional, fez um gol e Matheus Gonçalves fez outro gol e vem ganhando chances sucessivas com o Felipe Luiz. Muitos torcedores do Mengão que acompanham os garotos das bases do Flamengo pedem que o Felipe Luiz suba urgentemente para os profissionais o volante Pablo Lúcio, que joga demais, e também o atacante Ryan Roberto, ambos do Sub-17. E também o Joshua, do Sub-20, são considerados as novas grandes promessas do Flamengo. Inclusive, o Ryan Roberto, de 16 anos, já está sendo sondado pelo Real Madrid da Espanha. Com a vitória ontem em São Januário sobre o Vasco por 1-0, o Inter colou novamente no Flamengo e ameaça a nossa 4ª colocação. Produção, coloca aí como ficou a tabela atualizada do Brasileiro para a gente ver. Primeiro Botafogo, 69 pontos. Segundo Palmeiras, 67. Terceiro Fortaleza, 63. Joga hoje no Maracanã contra o Fluminense. Em quarto vem o Flamengo, 62. Internacional em quinto, 62. Em sexto, São Paulo, 58. Em sétimo, Cruzeiro, 47. Oitavo, Bahia, 46. Nono, Corinthians, 44. Vasco, 43, é o 10º. 11º, Atlético Mineiro, com 43 pontos. 12º, Vitória, com 41. 13º, Grêmio, com 40. 14º, Atlético Paranaense, com 40. Juventude é o 15º, com 38. Fluminense, com 37, que joga hoje também contra o Fortaleza, é o 16º colocado. 17º vem aí o Criciúma, com 37. 18º, Bragantino, 37. 19º vem o Cuiabá, com 29. E na lanterna, em 20º lugar, o Atlético Goianiense, com 26 pontos. O Flamengo se prepara para as últimas 4 rodadas desse Brasileirão. De olho na reta final da temporada,
3 jogadores devem voltar de lesão para reforçar o time do Filipe Luiz no próximo jogo já contra o Fortaleza. De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos. 3 excelentes notícias para o Mengão. O Filipe Luiz está muito otimista pelo retorno do trio, porque De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos vão intensificar o trabalho de transição no CT na preparação do elenco para o jogo contra o Fortaleza. De la Cruz e Carlinhos se recuperam de lesões musculares na coxa direita. Dessa forma, a dupla foca na retomada do ritmo de jogo para voltar à lista dos relacionados do Mengão. Por outro lado, Luiz Araújo teve alta do departamento médico no início desse mês, depois de passar por uma cirurgia delicada no joelho direito. Após a vitória sobre o Cuiabá na última quarta-feira, o elenco folgou ontem e se reapresenta hoje. E desse modo, os jogadores têm 3 dias de atividades focadas nesse jogo aí contra o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileiro. Esse jogo vai ser às 20 horas, horário de Brasília, na terça-feira, dia 26, lá na Arena Castelão, na capital cearense. Depois desse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo ainda vai ter mais 3 adversários para encerrar a sua participação nesse Brasileiro de 2024. Vai enfrentar o Inter aqui no Maracanã pela 36ª rodada no dia 1º de dezembro. Em seguida, pela 37ª, enfrenta o Criciúma lá em Santa Catarina no dia 4 e encerra sua participação no Brasileiro pela 38ª rodada aqui no Maracanã contra o Vitória da Bahia. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá esse orgulho. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, muito obrigado. O Flamengo começou a preparar a sua barca de saídas de jogadores e o Gabigol é o primeiro nome da lista, acompanhado do centroavante Carlinhos, do zagueiro Davi Luiz e do volante Alan. A informação sobre a provável saída desse grupo de jogadores foi confirmada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Aspas, jogadores como Alan e Carlinhos, que não corresponderam às expectativas, devem mesmo ser negociados. Davi Luiz e Gabigol, com contratos se encerrando em dezembro, também têm saídas consideradas prováveis, revelou lá o jornalista. Por outro lado, tem 2 jogadores que surgem como nomes fortes para deixar a equipe rumo ao futebol europeu. Visando fazer caixa, Fabrício Bruno e o lateral direito Wesley podem ser negociados no final desse ano. Se, por um lado, o Barcelona é tido como um dos principais interessados no jovem lateral direito Wesley, o zagueiro Fabrício Bruno pode ir para o Rennes, da França, que é o clube comandado pelo ex-treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, com quem o Fabrício teve titularidade absoluta no Flamengo. Com a necessidade de gerar receita, o clube já admite que vai precisar negociar alguns jogadores. Wesley, que é o grande destaque dessa temporada, é um alvo do Barcelona e deve receber uma proposta muito boa oficial nos próximos meses. Vale destacar que no mercado da bola já é especulado que nos bastidores alguns nomes badalados já são monitorados aí pelo scout do Flamengo. Pelas baixas no ataque, o Flamengo está de olho nas contratações de Roger Guedes, Arthur Cabral e Cucho Hernández. Com a grave lesão do Pedro e com a saída do Gabigol e do Carlinhos, o Flamengo vai ficar sem centroavante para esse começo de temporada de 2025. E por isso vai ter que ir ao mercado rapidinho para trazer um jogador à altura do seu elenco. Um dos destaques do Cuiabá, o Isidro Pita, vem chamando muita atenção pelas suas boas atuações. E aí eu te pergunto, você acha que vale um Mengão contratar esse paraguaio chamado Pita, que deixou o Léo Pereira sentado depois de um come sensacional, onde ele fez um belo gol, mas foi anulado pelo VAR porque ele estava impedido? Em entrevista ao jornal paraguaio Versus, o empresário do Pita, César Guelo, revelou que a multa rescisória do jogador é de 25 milhões de dólares. Além disso, o representante dele também reconheceu que a cláusula é muito alta, o que vai dificultar um negócio nesse momento.
O Pita nasceu no Brasil, está muito acostumado no futebol brasileiro. Me encantaria muito se ele seguisse aqui no Brasil. Qualquer um deles, Palmeiras, Fluminense ou Flamengo, seria uma boa opção. Tem outros clubes interessados nele também. A multa dele é alta e acho complicado que alguém queira pagar. É importante convencer o Cuiabá para firmar um compromisso de multa mais baixo. No entanto, quando o questionado se enxerga chances de saída do jogador do Cuiabá por um valor inferior a essa multa rescisória, o empresário logo respondeu, aspas, acredito sim, seria por aí, em torno de 10 milhões de dólares. O Isidro Pita é um atacante paraguaio de 25 anos, contratado pelo Cuiabá em dezembro de 2022. Naquela ocasião, o clube mato-grossense entrou em acordo com o Huesca da Espanha pela negociação em definitivo do jogador até o final de 2026. Aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa a contratação do Pita pelo Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Muito obrigado pelos 60 mil inscritos que a gente atingiu hoje aqui no nosso canal. Graças a Deus. Tamo junto!